diz assim a Bíblia Sagrada: então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Aleluia. Deixa sua Bíblia ainda aí, irmãos. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por esse momento e por esta palavra. Feche os seus olhos. Todos vocês que estão aqui esta noite, que vieram para adorar o nome do Senhor, feche os seus olhos e fale com Ele neste lugar. Senhor Deus, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque Tu és exaltado. Te agradecemos porque sentimos a Tua presença agora. E como quarto homem da fornalha, Senhor, Tu visitou a Tua igreja esta noite. E Tu é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tu conhece cada alma, cada pequenino Teu que entrou aqui esta noite. Tu conhece, Pai, o que está se passando em cada coração. Senhor querido, vem do céu agora, assim como Tu veio com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Vem, Senhor, para estar do lado da Tua igreja, para estar de mão dadas com o Teu povo, com os Teus ministros aqui esta noite. Senhor, continua conosco neste lugar. Recebe a honra, o louvor e a glória. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Podem sentar, meus amados. Aleluia. Pode deixar bem baixinho esse som. Meus queridos e amados irmãos, eu estou muito feliz nesse segundo dia de congresso. Tenho ficado maravilhado com o que tenho visto, com a obra do Senhor aqui em Carananduba, na ilha de Mosqueiro. O Senhor tem falado grandiosamente em nossos corações, pelo trabalho que nós temos visto, o que o Senhor tem feito na vida do pastor. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Glorifico a Deus por esse congresso. Glorifico a Deus porque esta igreja é uma igreja que faz festa. Esta igreja é uma igreja alegre. É uma igreja que mostra a alegria do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E agradeço a Deus por esse quarto congresso, construindo o altar de adoração a Deus. Eu quero que você preste bem atenção. Eu não quero me demorar hoje, quero apenas falar aquilo que Deus tem me mandado. A Bíblia está falando de Davi. Quem não conhece Davi? Davi, o homem chamado o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que Davi, aqui no livro, no primeiro livro de Crônicas, Davi estava no auge do seu reinado. Davi estava no auge das suas vitórias. Davi estava vencendo, estava sendo renomado, porque o próprio Deus tirou ele de trás da malhada para colocar na frente do seu povo, e lhe deu renome, lhe deu status, lhe deu poder de rei, lhe levantou, lhe exaltou na terra. E a Bíblia diz que Davi estava vencendo em todas as áreas, em todas as etapas. Era um homem vitorioso, era um guerreiro de vitória, um homem que nasceu para vencer, que nasceu para guerrear e ser vitorioso. Mas a Bíblia relata que em um certo tempo a vida dele mudou por causa de uma decisão mal tomada. Davi deixa o coração dele crescer com os olhos naturais, e ele acha por algum instante que a força dele tem levado ele a algum lugar, a força militar dele. E ele manda conferir Israel, manda fazer um censo em Israel. E isso não agradou a Deus, porque Deus tinha uma aliança com Davi, e a sua confiança tinha que estar somente no Deus de Israel, não nos exércitos. E a Bíblia diz que Davi agora manda enumerar Israel, e isso levanta a ira de Deus. E quando ele enumera Israel, que Joabe traz a numeração de Israel, Deus manda o profeta a Davi e diz: olha, Davi, você errou grandemente em fazer isso, porque eu te dei a vitória, eu te dei as vitórias, e se tu quisesse mais, eu te daria mais. Por isso eu te provarei. E a Bíblia diz que Deus derrama uma prova sobre a vida de Davi, e Davi passa a sofrer agora na mão do Senhor. Não é na mão dos homens, é na mão do Senhor. A Bíblia diz que um anjo vem do céu com uma espada desembainhada e chega sobre Israel e derrama-lhe sangue, e os guerreiros de Israel começam a morrer. A peste que vem pela permissão de Deus começam a derrubar gradativamente os exércitos de Israel. 70 mil homens são jogados ali, e Davi começa a chorar a Deus, e Davi começa a dizer: por um acaso não fui eu que errei? Por um acaso não fui eu que pequei, Senhor? Por um acaso não fui eu que enumerei, que fiz a numeração do povo de Israel? O que essas ovelhas fizeram para sofrer desta maneira? E a Bíblia diz que o coração de Deus começa a sofrer com o clamor de Davi, e Deus fala para o anjo que está lá: diga para Davi, para ele ir até aquele lugar, para ele ir até
da eira, aquele lugar ali, para ele ali edificar um altar ao meu nome, para ele sacrificar ali, que quando ele fizer isso, eu tirarei a minha mão de sobre Israel. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Davi agora pega os seus grandes, os seus sacerdotes, e se direciona para ali, para a eira de Araúna, e vai naquele lugar. Quando ele chega ali, ele avista o anjo do Senhor com uma espada que está sobre Israel. Quando ele vê aquilo, ele chega lá com aquele homem, e ali ele pede para fazer. Ele diz: eu quero essa tua propriedade para edificar um altar. E quando aquele homem diz: não, eu te dou tudo que você quer, eu te dou o material, eu te dou as pedras, eu te dou o animal, eu te dou o fogo, eu te dou tudo que você quiser. Davi diz: não, eu quero comprar de você, porque eu só posso oferecer para Deus aquilo que tiver preço para mim. E a Bíblia diz que ele compra aquele lugar. Depois que ele compra aquele lugar, ele constrói o altar. Depois que ele constrói o altar, ele oferece holocausto ali, ele oferece. Depois que ele oferece, ele invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela sai de sobre Israel. A peste, aquele problema sério que estava matando pessoas, sai dali, e a vitória vem sobre Israel. E a Bíblia diz que Davi diz: agora aqui neste lugar será a casa do Senhor. Foi ali naquele lugar que futuramente Salomão construiu o grande templo do nome do Senhor Deus. Quando eu olho para essa história, meu amado, quando eu olho para o desfecho desse acontecimento na vida de Davi, eu fixo os meus olhos no versículo 26, que é exatamente o tema deste congresso, que fala que Davi edificou um altar, que fala que Davi ofereceu o holocausto, fala que Davi invocou o nome do Senhor. E eu encontro esses três tópicos, essas três palavras fortes que me chamam a atenção esta noite. Nós já sabemos que quando construímos altar, que estamos na direção de Deus, vem fogo do céu, Deus responde, e aonde tem maldição, cai por terra, e a glória do Senhor se manifesta sobre a igreja. Agora olhe bem para mim. Davi fez três coisas maravilhosas ali. A primeira foi edificar. Davi primeiro edificou, Davi depois ofereceu, e por fim invocou o nome do Senhor. Quando eu ouço a palavra edificação, eu encontro a palavra conserto, eu encontro a palavra planejamento, eu encontro a palavra ação, eu encontro a palavra, por que não dizer, reconstruir. Davi estava reconstruindo algo que ele mesmo quebrou, porque dentro dele tinha uma aliança de obediência, uma aliança de só confiar no Deus de Israel. Por um momento ele deixou de confiar no Deus de Israel para confiar na sua força militar. Davi precisava reconstruir algo dentro dele. Davi precisava reconstruir o altar de Deus ali. E a primeira coisa que ele faz na eira de Araúna é reconstruir. Aleluia. Ele determina que a partir daquele momento a sua confiança não era mais em carros e cavalos, a sua confiança não era mais em número de exércitos humanos, mas a sua confiança passaria a ser unicamente ao Deus que tudo pode, ao Deus de Israel, que está aqui esta noite. Quantos sentem a presença dele? O primeiro passo de Davi foi determinar. Ele determinou que iria ali. Ele estava pronto a mudar, ele estava pronto a agir. A determinação, meu amado, é uma junção de decidir e agir. Nós devemos decidir e devemos agir ao mesmo tempo, porque não adianta nada nós tomarmos decisões se nós não agirmos. Não adianta nada planejar se nós não colocarmos os nossos planos em ação. Davi, ele planejou construir algo ali, ele planejou edificar algo ali. Aleluia. Davi consertou, ele olhou para dentro dele e disse: Deus, as ovelhas que estão sofrendo não tem nada a ver com o meu pecado, o povo que está padecendo não tem nada a ver com o erro que eu fiz. Por favor, Senhor, conserte o meu altar dentro do meu coração. E quando Davi fazia isso, ele edificava, ele construía, ele abria espaço para que o fogo do céu descesse sobre o holocausto. Aleluia. Quando eu observo isso, querido, eu entendo que com o altar quebrado, o fogo não desce do céu. Se Davi não determinasse mudar, se Davi não determinasse consertar, edificar uma nova vida dentro dele, não desceria fogo do céu. Quando eu olho para a questão edificar, eu lembro de algumas pessoas da Bíblia, como Sansão. Sansão foi um homem levantado para destruir filisteus. Sansão não foi levantado para estar de braços dados com o inimigo. Sansão foi levantado para ser juiz, não ser galã. Já Sansão perdeu porque ele errou, ele quebrou a sua aliança, ele quebrou o seu altar, e por fim ele ficou em pé
pecado e perdeu a sua visão, perdeu a sua força, perdeu a sua moral, perdeu tudo que tinha e foi empurrar a moinha para filisteus. Mas a Bíblia diz que no final dos seus dias, Sansão olha para cima e celebra uma oração de concerto, dizendo: Deus, edifica mais uma vez o meu concerto contigo, para que eu me vingue pelo menos por um dos meus olhos. E a Bíblia diz que o fogo de Deus veio em forma de força sobre ele, e foi restaurado o altar dele, foi edificado, e a força do Senhor voltou para ele, e ele destruiu os filisteus. Quando nós edificamos o que quebramos, quando nós edificamos, a força do Senhor é restituída em nosso meio. Esta noite o Senhor nos chama para reedificar, para edificar o altar de adoração. Aonde tiver uma peste, aonde tiver um problema, Deus vai derramar do seu fogo nesta noite. Quantos acreditam, levante sua mão e comece a receber glória. Aleluia. E a Bíblia diz que Sansão recebe poder. Quando eu olho para a palavra edificação, eu lembro da vida do rei Ezequias. Quantos não lembram do rei Ezequias? Um homem exemplar, um homem que reconstruiu muitas coisas, um homem que refez alguns provérbios de Salomão, um homem que fez coisas maravilhosas, um homem que organizou a obra grandemente. Mas a Bíblia diz que por um tempo na sua vida, ele perdeu o controle da sua família, ele perdeu o controle do seu ministério, ele perdeu o controle dos seus obreiros, ele perdeu o controle do seu ministério, da sua cúpula de rei, e ele perdeu. E a Bíblia diz que os profetas do Senhor chegou com ele e disse: olha, rei, tu irás morrer, tão somente tu irás morrer, porque o teu altar está quebrado, porque a tua aliança foi quebrada. A Bíblia diz que aquele profeta sai dali, e nem mesmo ele começa a sair do templo. A Bíblia diz que o rei Ezequias, lá na sua cama, enfermo, pronto para morrer, determinado à morte, dobra-se para a parede, e ali ele celebra uma oração dizendo: Deus, lembra-te que eu andei reto na tua presença, lembra-te, Senhor, que eu andei na verdade, lembra-te, Senhor, que eu andei com o coração perfeito, lembra-te, Senhor, que um dia eu fiz o bem diante de ti, refaz o meu altar. A Bíblia diz que veio uma unção sobre Isaías. Isaías volta na cama de Ezequias e diz: tão certo como vive o Senhor, ele ouviu a tua oração, e o teu altar foi reedificado, e mais 15 anos de vida ele te acrescentará. Querido, se você reedificar a sua vida, a mão do Senhor vem sobre ti. Levante sua mão direita, Senhor. Eu não conheço a sua vida e a sua história, mas há um Deus aqui que ele te conhece. Ele sabe o que falta reedificar, meu amado. Ele sabe o que falta resolver aqui. Em nome do Senhor, esta noite o Senhor vai mandar fogo do céu sobre ti. Você que está recebendo esta palavra, vai falando com ele aí, vai trabalhando com Deus aí. Ezequias recebe a vida novamente, e mais 15 anos de vida ele recebe de Deus, porque reedificou. Davi também estava edificando a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é de qualquer jeito, meu querido e amado irmão. A primeira coisa que Davi fez foi edificar. A primeira coisa que devemos fazer é edificar o altar do Senhor na presença dele. Assim como Sansão, a Bíblia diz que Elias, no Monte Carmelo, agora está desafiando 850 profetas totalmente possuídos por espíritos malignos. A Bíblia diz que ali, até uma certa hora do dia, os profetas de Baal ficaram invocando para que descesse fogo do céu, ficaram ali pedindo, insistindo que Baal respondesse: mande fogo. Existia ali uma coisa em jogo, existia ali uma frase muito pesada em jogo: o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Elias estava ali representando os profetas de Israel, e os profetas de Baal estavam ali representando os profetas de Satã, e eles começaram ali em uma empreitada para dizer quem era o Deus que respondia com fogo. E os homens de Baal, os profetas de Baal, fizeram todo tipo de coisa, cortaram-se, mutilaram-se, derramaram sangue, fizeram todo tipo de ação demoníaca, magia negra, candomblé, tudo que queriam fazer fizeram, mas Baal não respondeu. Quando a Bíblia diz que Elias olha para as pedras estão todas esculhambadas. Elias agora pega pedra por pedra e coloca no seu lugar,
edificando novamente o altar do Senhor. E depois que ele faz isso, ele coloca ali um animal em cima e celebra uma oração. Depois que edificou o altar, o fogo do céu desce sobre Israel, e todos ficaram sabendo que Deus responde quando se edifica o altar. Esta noite, querido, eu quero profetizar que Deus vai te responder. Deus vai te responder. Não importa qual é o problema, Deus vai te responder. Quantos querem receber a resposta de Deus? Levante sua mão mais uma vez. Em nome do Senhor Deus, reedifique o seu altar, meu amado, porque Deus escolheu. O Senhor manda dizer uma frase aqui: Ele tem pressa. Ele tem pressa no seu ministério. Ele tem pressa na sua chamada, meu querido. Ele tem pressa em te levantar rapidamente. Reedifique seu altar a cada dia, e Ele vai mandar fogo do céu, e você vai se tornar uma bomba atômica de Deus aqui nesta ilha. E o Senhor vai te levantar. Quantos acreditam nisso? Dê glória ao nome do Senhor. Aleluia. Davi edifica e recebe a bênção de Deus. Depois que Davi edifica, a Bíblia diz que ele oferece. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios. A Bíblia diz que depois que ele consertou tudo, que ele arrumou tudo, então ele passa a oferecer. Ele passa a oferecer. Quando eu escuto, quando eu olho a palavra oferecer, eu lembro de sacrifício, doação, obediência. Deus manda Davi. A Bíblia diz que Davi está ali chorando, dizendo: Deus, o que é que as minhas ovelhas têm a ver com isso? O que é que as minhas ovelhas têm a ver com isso? O pecado é meu. A Bíblia diz que Deus fala com o anjo, e o anjo fala com o profeta, e manda Davi, dizendo: Davi, aleluia, mandando que Davi vá até a eira de Araúna. O anjo diz: olha, o Senhor ouviu a oração e manda te dizer para você ir até a eira de Araúna, construir um altar. Nós encontramos aí uma ordem, e nós encontramos aí um homem obedecendo esta ordem. Nós encontramos Deus mandando e um homem obedecendo. Deus mandando Davi, Davi obedecendo. Eis a questão obediência, eis a questão sacrifício, eis a questão, aleluia, sacrifício, oferecimento, obediência. Um altar na eira de Araúna, a fim de que este castigo cesse sobre o povo. Deus estava mandando. Geralmente Deus sempre manda. Geralmente Deus sempre coloca uma prova de obediência sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E muitas vezes a nossa bênção, o nosso milagre depende desta prova de obediência. A Bíblia fala de 10 leprosos que vieram procurar com Deus a cura, com Jesus. E quando chegaram perto de Jesus, disseram para ele: tem misericórdia de nós. Jesus olhou para eles, estavam leprosos, cheios de ferida, carne branca, estavam ali todos leprosos. O Senhor tinha poder para curá-los, o Senhor tinha tão certo poder para repreender a lepra, mas o Senhor olhou para eles e disse: ei, deem meia volta e voltem, apresentem seus sacerdotes. Aqueles homens tinham uma decisão a tomar: ou eles voltavam para os sacerdotes para cumprir o que Deus mandou, ou eles não iam a lugar nenhum, porque eles não receberam a cura de imediato, eles não foram curados na sua lepra, eles tão somente foram a Jesus e voltaram sem a cura, mas voltaram com o mandamento de obediência. Mas a Bíblia diz que gradativamente, cada passo que eles iam dando em relação ao mandato que Jesus mandou, cada passo que eles iam dando em direção aos sacerdotes, a Bíblia diz que a sua pele ia sendo curada, a sua lepra ia saindo, e eles foram curados através da obediência, através do que obedeceram ao Senhor. E muitas vezes, querido, nós não recebemos algumas coisinhas porque não observamos este item chamado obediência. Deus mandou Davi ir para aquele lugar sacrificar. Davi disse: tudo bem, querido, eu estou indo agora, já estou indo lá. A unção de obediência é algo sobrenatural. A Bíblia diz, querido, Davi disse: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi, através desta ação, ele expressa o valor real das nossas dádivas. A adoração, meu amado, ela vem junto com a obediência.
Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 14, verso 21. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei nele. Louvado seja o nome do Senhor. Davi tinha uma decisão: ou ele ia fazer ou não ia. Esta decisão ela está na palma da minha mão hoje. Ou eu sou um crente obediente ou não sou. Ou eu resolvo obedecer o meu presidente ou não. Ou eu resolvo obedecer a convenção aqui ou não. Ou eu resolvo obedecer meu líder ou não. Esta questão está na minha mão. Eu não sou forçado por Deus, eu não sou forçado por ninguém. Faz parte da minha livre decisão que o Senhor colocou aqui dentro. Mas quando nós obedecemos, a Bíblia diz que o Senhor ouve do céu e manda a sua maravilha para a sua igreja. Aleluia. A obediência, meu querido, ela é algo que agrada ao nome do Senhor. É algo que manifesta milagre, é algo que manifesta poder, é algo que manifesta autoridade. A obediência, meu amado, ela está além de muita coisa. Ela está além de todas as coisas exteriores. Ela está além da aparência exteriorizada. Ela está além do barulho. Ela está além da espiritualidade. Ela está além de todas as coisas. A obediência é algo, é um perfume que chega até o céu. Louvado é o nome do Senhor. E quando a gente vê que Davi obedece a Deus, nós aprendemos com ele que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente que deixa sacrificar a vida, o casamento, o trabalho, o dinheiro, o corpo físico, mas não quer se dobrar e obedecer a palavra do Senhor. Mas esta noite a palavra está vindo do céu dizendo que a obediência gera manifestação de poder e autoridade. Aleluia. Quando nós temos a obediência em nosso coração, nós temos um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com a palavra, nós temos um compromisso com a ética de Deus na terra. Aleluia. E a Bíblia diz que esta unção de obediência estava sobre o profeta Elias. Elias tinha algo sobrenatural dentro dele, que ele desafiou um sistema totalmente corrompido, um sistema totalmente abandonado de Deus, para desafiar aquele sistema, para provar que o Deus de Israel ainda é Deus. A Bíblia diz, meu querido, olhe bem, que Israel estava toda corrompida. A Bíblia diz que o Deus de Israel estava esquecido, e aquelas lindas plantas, aqueles lindos legumes que tinham ali, as coisas boas, as coisas férteis que tinham ali, as pessoas adoravam Baal e diziam: Baal é o dono desta fartura, Baal é responsável por esta bênção, Baal é responsável por esta fertilidade, Baal é responsável por esta chuva, por esse orvalho que desce sobre a nossa horta para procriar, para dar mais verde. E a Bíblia diz que Elias, ele tinha uma aliança com Deus. Elias, ele não comia e bebia na mesa de Jezabel. Naquela época, a Bíblia diz que Jezabel sustentava alguns profetas ali. Ela sustentava, molhava a mão dos profetas, para que os profetas profetizassem apenas profecias boas para ele. Mas Elias tinha uma unção de obediência. Ele só falava aquilo que Deus mandava ele falar. E a Bíblia diz que ele não aceitou o que estava acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. E ele sai agora da sua casa e atravessa toda aquela terra e entra no palácio e vai de encontro ao rei Acabe, que é um sacerdote de Baal, juntamente com a mulher Jezabel. E ali ele aponta o dedo e ele diz: tão certo como vive o Senhor, para que fiquem sabendo que Deus é Deus, Baal é Baal, Deus é o Deus do fogo e Deus da água. Não chove e não deixa orvalho aqui neste lugar, segundo a minha palavra. Ele foi ali obedientemente, ainda que aquilo lhe custasse a vida, ainda que aquilo lhe custasse o pescoço, ainda que aquilo lhe custasse seu ministério. Todavia ele tinha uma aliança de obediência com Deus, e ele não queria dividir a sua vida com demônios, ou a sua cidade com coisas malignas. Ele foi ali porque a obediência de Deus estava sobre ele. Querido, agora olhe bem, eu tenho falado isso por onde eu tenho andado. A obediência lhe leva a ser conhecido na terra, lhe leva a ser conhecido no céu, lhe leva a ser conhecido no inferno. Ah, querido, o mundo espiritual sabe muito bem quem é o crente obediente, aquele que sabe verdadeiramente cumprir os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. A Bíblia diz que Paulo era um homem que tinha uma extrema intimidade com Deus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo tinha unção, Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha chamado, Paulo tinha estrutura para estar onde ele estava. Mas tudo isso, querido, estava galgado sobre uma obediência sobrenatural que veio sobre o coração dele. Não adianta nós falarmos todas as línguas se nós não conseguimos obedecer a palavra do Senhor que vem através do anjo da igreja. E a Bíblia diz que Paulo era um homem que tinha entranhado na vida dele
nos seus objetos pessoais a glória do Senhor através da obediência. Uma certa vez alguns homens foram lá repreender demônios, e os demônios falaram pela boca do vaso possesso: eu conheço Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, mas não vos conheço. Paulo era conhecido no céu, na terra e no inferno, porque o crente creditado com Deus, ele é conhecido. Aonde ele anda, os demônios têm que bater em retirada, porque a glória do Senhor está sobre ele. Aleluia. Faço eu uma conjectura esta noite. A unção de Deus era tão grande na vida de Paulo, que eu imagino que alguém chegava com ele e dizia: pastor Paulo, alguém está lhe chamando para orar para o inferno. Tem uma multidão de enfermos ali fora, você precisa ir lá orar, você precisa impor as mãos. Paulo era um homem ocupado, um grande escritor, um missionário. Eu acredito que Paulo dizia: eu não posso ir lá agora, mas leve lá o meu avental que eu estava usando ainda há pouco, leve o meu lenço, porque quando chega lá a unção de Deus na minha vida vai fazer a diferença. Esta unção, ela pode estar hoje na palma da minha mão e na sua. Se Deus usava um lenço e usava um avental, o que Deus pode fazer com a sua voz, obreiro? O que Deus pode fazer com a sua voz, adolescente? Deus pode ungir, assim como colocou um som ali naquele lugar. Eu quero profetizar esta noite que aonde o som da tua voz chegar, demônios vão bater em retirada. Levante a mão direita ao céu. Você não precisa de um avental e nem de um lenço hoje. Deus colocou essa voz linda sobre vocês aí. Deus colocou essa facilidade para você tocar este instrumento. Levante a mão direita ao Senhor. Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, assim como tu colocou a tua unção na harpa de Davi, assim como tu colocou a tua unção, Senhor, no lenço de Paulo, no avental de Paulo e na sombra de Pedro, eis aqui os adolescentes, Pai, que tu vai usar nesta cidade para destruir as obras da macumba, as obras da prostituição, as obras da idolatria, das drogas. Eis aqui, Pai, a nação que tu vai usar hoje. Derrama daquela unção que estava sobre o lenço de Paulo, que estava sobre, Pai, os aventais dele, que estava, Senhor, sobre a sombra de Pedro. Aonde você estiver e acreditar nisso, eu quero profetizar que aonde se ouvir o som da sua voz, aonde tiver um demônio escondido, aonde tiver um demônio escondido ocultamente, quando ele ouvir o som da sua voz, ele vai bater em retirada. Aonde tiver uma enfermidade crônica, satânica, quando a sua voz entrar ali, a glória do Senhor vai descer. Imagine isso comigo, imagine. Adore a Deus por um minuto, levante a mão aí. Imagine o Senhor usando a tua voz como usou os lenços de Paulo. Imagine, imagine, imagine. Imagine o Senhor te levando pelos arraiais, pelos hospitais, levantando enfermos. Imagine isso. Isso é verdadeiro para quem acredita. Esta noite o Senhor está ungindo a sua voz. Se você já é usado nesta área, remove-se, pois a mão de Deus está aqui. Eu quero profetizar que tu vai ter unção aonde você andar, no seu colégio, no seu trabalho. Você não precisa ter conhecimento teológico para ganhar uma alma. Você não precisa ter uma credencial no bolso para expulsar um demônio, porque o próprio Deus lá do céu já lhe credenciou. O seu Deus ele já lhe chegou, meu amado. Você está preparado? Levante a mão bem alta, Senhor. Senhor, esta mão aí que eu quero te apresentar, aonde tiver um enfermo, coloque a mão sobre ele quando você sair daqui e profetize a cura. Isso só acredita, só acontece na vida de quem acredita. Só se você acreditar, meu querido. Se você acreditar nisso, ele desafia a colocar a mão sobre o enfermo. E não se admire se ele vomitar doenças, não se admire se ele curar o câncer, não se admire se os paralíticos levantarem. Esses sinais só acompanham aqueles que acreditam nisso. Receba a dor da cura esta noite. Receba a dor da cura. Eu profetizo espíritos de maligno, de doença, saindo da sua casa, saindo do seu corpo, saindo da sua vida. Aonde tiver um demônio vai bater em
pegar esta unção de obediência e vai começar a consertar o altar. Deus vai começar a consertar aquele problema lá, mãe. Deus vai começar a consertar aquele problema lá, obreiro. A unção da obediência está vindo de novo. Deus está restaurando ministérios. Deus está restaurando aquela unção novamente. Deus está reedificando aquele lugar. Deus está restaurando aquela união familiar. Deus está restaurando a tua vida. Deus está restaurando pela unção da obediência. Deus está trazendo de volta aquilo que se havia perdido. Deus está trazendo de volta. Então somente receba do Senhor. Então somente receba dele esta noite. Não abra mão disso, não abra mão disso, não abra mão disso. Satanás tem dividido famílias. Satanás tem tentado destruir projetos. Quantas pessoas não vencem? Porque não conseguem terminar seus projetos. Porque a desobediência vai lá e nocauteia ele. O que teria acontecido com Abraão quando o Senhor disse para ele: sai da tua terra, vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar. Abraão não perguntou que tamanho era o campo, se lá tinha água, se tinha comida. Então somente se levantou e disse: eu irei. A unção da obediência agrada a Deus. A unção da obediência agradou a Deus. Deus levantou Abraão como pai da fé. A partir de hoje, esta unção chamada obediência vai entrar dentro desta ilha, dentro deste estado, para consertar o que está faltando e organizar. E um exército forte vai se levantar dentro desse lugar para destruir as obras do diabo. Quantos acreditam neste exército forte que Deus está levantando? Quantos fazem parte? Quantos fazem parte disso? Satanás está sendo destruído esta noite. Deus está restaurando. Eu quero profetizar sobre a vida desses adolescentes. Levante suas mãos. Levante suas mãos ao céu. Eu profetizo um crescimento sobrenatural na área espiritual, na área material e na área física. Eu profetizo como profeta de Deus sobre vossas vidas, que a unção da obediência descerá sobre vós, e vocês serão missionários para ganhar vossas famílias, vossos colégios, vossos bairros, vossas ruas. Eu profetizo uma unção nesta ilha. Esta ilha passará a ser conhecida não pelo turismo, não pela orgia, mas pela unção de Deus que vai descer sobre Mosqueiro. Receba, receba, receba. Deus está mandando um novo tempo para este lugar. Então somente receba, porque a glória do Senhor está aqui. Receba, receba poder. A obediência de Deus está entrando neste lugar. Adore a Deus por um minuto. Adore, 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 adore. Feche os olhos. Adore por um minuto. Deus vai mudar a história deste lugar. Deus está mudando a história deste lugar. Se prepare para ser usado. Se prepare para ser usado. Se prepare para ser usado, adolescente. Se prepare para falar línguas estranhas. Se prepare para profetizar. Se prepare para fazer a diferença no mês de julho. Se prepare. Ai, da calabate de bela. Deus conta com a tua voz, querido. Deus conta com a tua mão. Deus conta com a tua saúde. Vá onde Deus vai lhe mandar, vá. Deus vai derramar uma unção diferente sobre você. E você vai espalhar brasas sobre Mosqueiro. Quantos
aí. Sinta a autoridade na mão, sinta. Eu recebo uma autoridade sobrenatural aqui esta noite. A minha mão está pegando fogo aqui. Eu recebo autoridade para curar aqui esta noite. Eu recebo autoridade para impor as mãos aqui esta noite, para curar enfermos aqui neste lugar. Quantos querem receber? Vai recebendo aí em cima. Vai recebendo aí, vai recebendo aí. Esta noite é noite de sobrenatural. Escute, olhe para cá. A Bíblia diz que depois que Davi edificou, depois que Davi ofereceu, depois que ele edificou e ofereceu, a Bíblia diz: invocou o Senhor. Davi invocou o Senhor. Davi invocou o nome do Senhor. Quando eu encontro a palavra invocar o nome do Senhor, vem ao meu coração aquele item, aquela palavrinha, uma das mais pregadas na igreja, aquela que já foi falada aqui: oração. Davi edificou, ofereceu, invocou o Senhor. Oração, meu querido, faz a diferença na vida de qualquer um. A oração é algo individual. O seu pastor tem orado por você, mas se você quiser adquirir intimidade com Deus, passe a ter os seus momentos a sós com Ele. Quer ser usado na mão de Deus? Seus pastores têm orado, seus líderes já têm orado, mas só isso não basta. Precisamos nos erguer para orar a Deus mais e mais. A oração, ela faz a diferença. É na oração, querido, que nós encontramos a senha da vitória. A oração é a chave da vitória. E quando eu falo de oração, eu não me limito a falar sobre os teólogos que estudaram sobre oração, sobre aqueles que já oraram no passado e sabem que oração responde, tem resposta. Eu não estou falando daqueles que têm uma vasta experiência de hoje para trás naquilo
que se diz oração. Quando eu falo oração, eu estou falando daqueles que ainda vivam em uma vida truculenta, turbulenta, cansativa, ainda tiram tempo a si mesmo para orar e se colocar na presença de Deus. Pessoas que não abrem mão daquele momentozinho a sós com Deus. Eu estou falando de pessoas que realmente oram, daqueles que realmente falam com Deus pela madrugada, ou pelo meio-dia, ou pelas 6 horas, ou por qualquer momento, vivem de joelhos dobrados e orando na presença de Deus. A Bíblia diz que Neemias estava com um problema sério. Por quê, pastor? Porque os muros da sua cidade estavam destruídos. Neemias nunca tinha ido lá, nasceu em terra estranha, mas o coração dele chorava pela sua família, pela sua terra. E a Bíblia diz que quando seus companheiros lhe disseram: olha, Neemias, a situação na tua casa não vai bem, as paredes estão todas quebradas, as muralhas estão arrebentadas, as portas estão destruídas. Se Neemias fosse um daqueles crentes acomodados, que esperam só pela oração dos outros, não teria acontecido nada em seu ministério. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que ele recebe aquela indicação que a sua terra estava em opróbrio, a Bíblia diz que ele desce na presença de Deus, e ele começa a falar para Deus: Deus, eu não aceito que a minha terra esteja assim, eu não aceito que os muros da minha casa estejam rachados, eu não aceito, Pai, que Satanás fique pisoteando a tua casa e quebrando o teu altar. Faz alguma coisa. Deus olha para a terra e começa a ver que alguma coisa é diferente. Existe um crente lá embaixo que está orando, existe um crente lá embaixo que não aceita, que não abre mão do seu milagre, que não abre mão da sua promessa, que quer ver as coisas acontecerem. E Deus olha para Neemias e diz: eu gostei desse garoto, porque além dele ser um copeiro, além dele ser um copeiro-chefe, ele está orando, está orando. Eu darei graça para ele diante do rei. Desce uma unção sobre o rei. O rei agora olha para Neemias e diz: Neemias, tu está diferente. O que foi que aconteceu, querido? E Neemias olha para ele e diz: ah, rei, eu estou triste porque a minha casa não vai bem, minha família não vai bem, as coisas não vão bem lá. Eu tenho passado algum tempo na presença de Deus. A Bíblia diz que o coração do rei se levanta e diz: Neemias, eu estou sentindo o desejo de te ajudar. Você vai voltar para Jerusalém e vai reconstruir tudo. E a madeira? Eu vou te dar madeira, eu vou te dar os homens que tu precisa, eu vou te dar tudo que você precisa. Sabe por que, irmão, que aconteceu isso na vida dele? Porque ele orou, orou e orou. Quem ora recebe vitória, quem não ora não recebe vitória. Quem ora recebe, quem bate a porta abre, quem clama, 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 Deus responde. Quando eu falo de oração, eu lembro de Elias, rapidamente, mais uma vez. A Bíblia diz que depois que acontece aquela manifestação de fogo, que o Senhor derrama fogo sobre o altar, e ali o fogo consome o holocausto, a lenha, o altar e toda aquela água que estava ali. A Bíblia diz que Elias agora vai para o monte, e chega no monte, ele vai orar, e ele começa a orar para que o Senhor mande chuva sobre Samaria. Olhe bem para mim. E ele começa a orar a primeira vez. Imagine comigo o pastor Elias em cima do monte orando: Senhor Deus, para que todos saibam que tu é Deus em Israel, assim como tu operou lá no Monte Carmelo e mandou fogo do céu, mande chuva sobre Samaria. Ele terminava a oração dele, um período de oração, e olhava para o seu moço e dizia: ei, moço, vai dar uma olhada, ver se tu vê alguma coisa para cima deste mar, para cima deste deserto. O menino ia olhar e voltava com o pastor e dizia: pastor, nós não estamos vendo nada. E ele voltava lá e começava a orar de novo, e orava de novo, e orava, e voltava a segunda vez: e aí, menino, você já viu alguma coisa? O menino dizia: pastor, a nossa campanha está meio fraca, nós não estamos vendo nada. Elias orava a terceira vez, e aconteceu mesmo na terceira vez, e na quarta vez, e na quinta vez. Eu acredito, amados, que muitas vezes nós temos orado na presença de Deus, muitas vezes temos feito projetos, temos feito alianças de fazer com Deus um período de oração, um período de busca, de 21 dias, de 7 dias, de 5 dias, de 3 dias, de 90 dias, de um ano, de não sei quanto tempo. E muitas
muitas vezes oramos a primeira vez, a segunda, a terceira, e não enxergamos nada, não enxergamos nenhum sinal da resposta de Deus ainda, porque Deus ele só manda no tempo dele, ele não é obrigado a mandar no tempo do homem, e ali muitas vezes nós desistimos. Elias, se fosse um homem despreocupado, se ele não fosse um preguiçoso, se ele não gostasse muito de oração, se ele fosse acostumado a deixar Deus esperando na fila de espera, ele tinha dito: eu já orei 5 vezes, eu já orei 4 vezes, Deus não me responde com água, eu vou parar de orar. Mas a Bíblia diz que ele continuou orando pela 6ª vez, e ele mandou o menino lá, e o menino não enxergou nada. A Bíblia diz que agora a oração dele foi mais puxada. Ele pega e se dobra de joelhos no chão, coloca a testa dele no meio das 2 pernas, coloca a testa dele no chão, e ele começa a clamar ao Deus de Israel pela 7ª vez. Ele não desiste, ele não desiste, ele não para de orar, ele não para de orar, e ele começa a dizer: Deus, para que todos saibam que tu és Deus em Israel, para que todos saibam que tu és Deus da chuva, que tu és Deus do fogo, manda chuva sobre Israel. O menino sai depois da 7ª oração, dá uma olhada lá para cima, e ele volta e diz: pastor, existe ali uma nuvenzinha escura do tamanho da mão de um homem. Elias se levanta, querido, e sabe que a mão de Deus vem sobre aquele lugar. Agora olhe para mim, deixe-me dar um recado de Deus nesta noite. Não desista dos seus sonhos, não pare de orar, porque eu já orei, pastor, 40 dias para ser batizado e não fui. Eu já orei o ano todo pelo meu pai e ele continua bebendo. Eu já orei o ano todo pelo meu camponeiro, ele continua perdido. Não pare de orar, minha amada, não pare de buscar, não pare de vir para o círculo de oração, não pare de fazer as campanhas, não pare de falar para Deus dos seus projetos, não pare, porque Deus, ele vai mandar chuva sobre Israel. Não desista de orar por nada. Vença o cansaço físico, vença as barreiras de dentro e as de fora, vença os problemas de Sambalate, vença os problemas de fora, da perseguição externa e da interna, e continue orando, 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 e diga: eu só vou parar, eu não vou parar até ver chuva sobre o meu lar. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Levante a sua mão direita para os céus, feche os olhos por um instante. Tem algum projeto na sua vida que você apresentou a Deus, que já faz tempo que isso não parou de acontecer, e você quer que retome? Fale para Deus disso agora. Fale isso em nome do Senhor. Você que há muito tempo não falava com Deus pelas madrugadas, fale com Deus. Diga: Deus, a partir de hoje tu vai ouvir a minha voz aí do céu. A partir de hoje os adolescentes vão começar a falar com Deus várias vezes, mais e mais e mais. Não só em época de congresso, mas agora que o negócio vai apertar. É agora que o Senhor vai levantar uma geração para fazer a diferença sobre esta ilha. E para isso vocês vão levantar com o manto da oração. Não precisa ninguém mandar. Deus vai derramar uma unção de oração sobre vocês. Só aqueles que acreditam nisso, só aqueles que querem mudar, só aqueles que querem levantar com esta unção de oração. Muitas vezes você diz para Deus: Deus, eu tenho vontade, mas eu não sei o que acontece, eu me canso, eu fico fraco e eu não chego lá. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, nesta noite, em nome do Senhor. Você que tem sofrido nesta área de oração, e você quer conhecer os mistérios de Deus, você que quer ser batizado, você que quer ver grandes revelações do Senhor, em nome do Senhor Deus de Israel, eu quero que o Senhor faça, derrame sobre ti uma unção de perseverança. E eu acredito que o Senhor vai começar a ouvir a tua voz aí. Invocou o Senhor a Deus, invocou Davi a Deus, e Deus mandou fogo do céu e tirou a peste, tirou todo o mal de sobre Israel. Fique de pé comigo. Feche os seus olhos e levante as mãos. Não me importa quantos anos você tem, não me importa quantas pessoas são crentes dentro do seu lar. Eu quero que você compreenda que Deus está lhe chamando aqui para algo sobrenatural. Deus quer levantar uma geração diferente sobre este lugar. Deus quer pegar esta geração que já está aqui e fazer mais. Deus quer derramar mais, mais e mais e mais sobre ti. Só aqueles que querem receber, feche os olhos. Não é momento de se distrair, é momento de receber fogo do céu. Eu não sei o que está acontecendo no seu lar, na sua casa, mas eu vou orar por você nesta noite. E assim como Elias pediu fogo do céu,
Eu quero pedir sobre a tua vida um renovo no teu ministério. Eu quero pedir um renovo na obediência. Eu quero que este avivamento ele cresça para a direita, para a esquerda, que ele comece a contagiar pessoas aqui neste lugar. Eu quero pedir a Deus que esse avivamento ele faça parte das cordas, dos sons sonoros que vão sair da sua voz, do seu instrumento, das suas mãos. Eu quero que aquela unção que estava sobre o lenço de Paulo, ela passe agora para os seus pés. Ela passe agora para o centro dos seus pés. E aonde você pisar, vai ser um lugar consagrado, reedificado pelo nome do Senhor. Assim como Ezequias recebeu mais 15 anos de vida, eu quero que você venha receber mais renovo. Você que quer ganhar força para testemunhar do Senhor aqui neste lugar, você que quer ganhar sustentáculo ministerial, eu quero que você venha andando para frente. Eu vou orar por você aqui esta noite. Você que quer ser batizado, você que quer ser usado na cura, você que tem passado por enfermidades dentro do seu lar, Deus quer levantar suas
João Batista prega o arrependimento a Deus. Todo dia anuncia que o Cordeiro virá. Cada um que ele batiza pergunta em seu coração: quando o Cordeiro aparecerá? Muitos duvidam das palavras que João Batista fala, mas ele nunca para, nunca deixa de acreditar que no momento certo determinado por Deus, Jesus vai aparecer em seu ministério. Vale a pena insistir no chamado de Deus e nunca, nunca escurecer, porque duvidam de ti. Vai adorando, vai pregando, leve teu Deus a sério. Na hora exata Jesus vai aparecer.